Isso, é assim. Opa, que tá caindo aqui o meu óculos, né? Vamos lá. Deixa eu ver, eu coloquei. Ah, é o meu irmão lá do Canadá. Beth Orlando. Muito boa noite a todos vocês. Que Deus os abençoe poderosamente. Nós vamos falar hoje, dando sequência ao ritual que infelizmente fora passado para a igreja cristã como Santa Ceia do Senhor, que não é santa, é apenas uma ceia, e vamos entender isso para que você seja liberto do engano e da mentira. Você já ouviu falar numa palavra chamada antropofagia, que é um costume dos pigmeus, é um costume de povos primitivos, pagãos, como cananeus, jebuseus, amorreus, que eles comiam carne humana, eles bebiam sangue humano. Tudo isso tem um significado. Até mesmo na antiga Grécia, as pessoas bebiam sangue humano para oferecer a Zeus, que aí vem a origem da palavra Deus. Ok. E também as pessoas ingeriam sangue humano dos gladiadores para que eles recebessem cura de suas moléstias e de suas doenças. Agora vamos, hoje é Pessah judaico, hoje é Páscoa, não é? E tem tantas invenções por aí, eu não vou me ater a isso, porque isso é irrelevante. Deixa as criancinhas comer chocolate, ovo de Páscoa, isso não tem problema nenhum e Deus está pouco se deixando para isso. Deus se preocupa com a sua alma e com a sua vida. O resto nós sabemos que é comércio, não é? Mercantilismo, e o mais grave é o poder da manipulação religiosa. Então, para a gente começar, no dia 13 de dezembro de 1545, no quarto concílio de Latrão, não é? Onde o Papa Paulo III, o Papa Júlio III e junto o Papa Pio IV defenderam a veracidade de um dogma, de uma doutrina chamada transubstanciação. O que é a transubstanciação? Palavra latina, trans, além da substância, aonde acredita-se que ao rezar, orar, consagrar um pão sem fermento ou a hóstia, este pão, pelo poder espiritual, vai se transformar de fato na carne de Yeshua, na carne de Jesus. E também, ao rezarem, ao orarem, né? O vinho canônico sem álcool ou com álcool vai se tornar de fato em hemácias, sangue puro, o sangue de Jesus. Bom, e aí ao decorrer da história,
a gente vai se deparar com relatos de um padre oferecendo a Eucaristia e cai um pingo de sangue sobre a taça e aquilo vira o sangue de Jesus, e tantas invencionices e tantos truques como das imagens que lacrimejam e que choram. Presta bem atenção, você que é católico. Eu não estou aqui essa noite para atacar e para te ofender. Ao contrário, para te ensinar. Presta atenção você também que é evangélico, é protestante, é pentecostal e neopentecostal. Você vai aprender hoje que há décadas talvez você viveu sob o engano, não é? Uma pessoa disse que e você é louco, olha o pecado que você está falando, que você está fazendo. Então vamos à palavra de Deus sobre a palavra sangue no hebraico, que quer dizer dan, mas tem um significado de vida. E o que a lei, se você acredita, que foi inspirada por o Eterno a Moisés, o que a lei fala sobre o sangue? E o que a lei fala sobre o corpo? Será que Yeshua, Jesus, na noite de Páscoa, realmente ele disse para os seus discípulos, ou ele quis dizer para os seus discípulos, para os 12, e não para a igreja, e não para o grupo de pessoas que o seguiam, para os 12 ali somente? Será que ele disse: esse aqui é o meu corpo, é o meu sangue, é a minha carne que está sendo despedaçada por vocês? Esse vinho que vocês estão tomando agora é o meu sangue? Teríamos então um Messias, um Machia? Teríamos então um Jesus vampiro, um Drácula? Teríamos um Jesus morcego, hematófago, que adora sangue, que se alimenta de sangue? Teríamos então um Jesus que agora está passando um ensinamento de antropofagia, de canibalismo, de comer carne humana, de beber sangue humano? Talvez você foi enganado o tempo inteiro por um propósito só. Aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Baseado nisso, os pais da igreja, como o Papa Paulo III, o Papa Júlio III, o Papa Pio IV, Martinho Lutero, João Wycliffe, João Hus, não é? E os fundadores da Assembleia de Deus e os evangélicos e pentecostais agregaram isso, trouxeram essa doutrina por um propósito só. Se você não tomar a tacinha de suco de uva, se você não tomar a tacinha da Maguari, e olha que a empresa Maguari lucra muito, hein? No terceiro domingo do mês. Se você não tomar o vinho sem álcool, você não tem parte com Cristo. Você não tem parte com Jesus. Então vamos à palavra. Presta bem atenção. Vamos para o Velho Testamento, que você tem que aprender. Muito boa noite, Sérgio Luiz Neves de Moraes. Seja bem-vindo. Shalom e uma boa Páscoa, um Pessach a todos vocês da parte de Deus. O livro de Levítico, capítulo 18, presta bem atenção no que está escrito lá, não é? Capítulo 17, o livro de Levítico em hebraico, ele é o Vaikra. Então o que o Vaikra em hebraico ensina para todo mundo? Principalmente para o povo judeu. E aqui eu não vou entrar no mérito de quem está na lei, quem não está na lei, quem está na graça e quem não está na graça. Vamos ao foco. Se eu não tomar a ceia antes de morrer, eu perco a minha salvação?
Se eu não tomar a ceia, é porque eu estou em pecado. Se eu não tomar a ceia, eu não tenho comunhão com Jesus. Eu não tenho comunhão com Yeshua. Um líquido é capaz de mudar toda a minha história. Um vinho, um suco é tão preponderante e fundamental que pode ter, não é, consequências na minha salvação ou na minha condenação a um tal inferno que nunca existiu. Vamos lá? A lei vai nos dizer assim, a lei de Moisés, para quem acredita, essa lei foi dada por Deus a Moisés no livro Vaikra, que é Levítico, capítulo 17 e versículo 10. Presta bem atenção. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Por quê? Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Todo homem, quer natural, quer estrangeiro, que comer o que morre por si ou dilacerado, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde, depois será limpo. Isto é Deus se referindo ao sangue dos animais. Nesse ponto, as testemunhas de Jeová têm completa razão. Eles não consomem sangue de animal, porque o sangue é considerado alma, é considerado vida. Tanto é que através do sangue se pega HIV, se pega tantas outras doenças, DSTs, mas através do sangue também se adquire vida através do plasma. Mas o sangue não é para ser bebido, o sangue não é para ser ingerido. Deus nos fez seres humanos e não morcegos hematófagos. Deus nos fez seres humanos e não sanguessugas. Deus nos fez seres humanos e não felinos ou urso que sente o cheiro do sangue a quilômetros de distância pelo vento. Deus nos fez seres humanos e não piranhas de água. Deus nos fez seres humanos e não tubarão que a quilômetros, um pingo de sangue na água, ele sente o cheiro de longe. Portanto, os cananeus, os amorreus, os jebuseus, como eu já ensinei no livro de Jeremias, capítulo 19, ofereciam seus filhos ao deus Moloque, a Dagon, a Astarote, a Baal-zebub, o deus das moscas, das fezes. Eram povos pagãos, eram povos primitivos e canibais. E
ingeriam, bebiam o sangue dos seus mortos, para obterem assim uma tal vida eterna, para obter a alma daquele que morreu, ou para obter o talento e a vocação, a força daquele que morreu, bem como os gregos faziam, tomavam o sangue dos gladiadores que ali morriam. Os gregos antigos tomavam esse sangue para ter a força dos gladiadores, para ter saúde e a cura de suas doenças. Alex dos Santos, Shalom, boa noite. Mas, biblicamente falando, nas Escrituras, na Torá, em Levítico, capítulo 17, diz: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, beber algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo, porque o sangue é alma, o sangue é vida. Agora vamos ver o corpo. O que a Bíblia nos ensina sobre um cadáver, sobre um morto? Eu estou falando sobre o sangue, estou falando sobre o corpo, carne, porque se comemora hoje o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Yeshua. Esse ensinamento é um ensinamento pagão, é um ensinamento que não muda absolutamente nada na sua vida. Mas vamos entender o porquê que ele é pagão. O livro de Levítico, ainda capítulo 11 e versículo 39. O que está escrito lá? Está escrito: se morrer algum dos animais de que vos é ilícito comer, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Mas espera lá, eu tenho um outro texto maravilhoso. Levítico 21, 11. Prestem bem atenção. Levítico 21, 11. E se você puder compartilhar, eu agradeço, porque está tendo um esforço muito grande de muitas pessoas da igreja para retirar a minha página do ar e também bloquear o meu YouTube, porque a verdade incomoda. Eu não estou aqui para desconstruir a sua fé, nada disso. Ao contrário, eu estou aqui para ajudar você com a verdade da palavra de Deus, para que você não seja mais vítima de nenhum ritual, até mesmo satânico, dentro da igreja. Presta bem atenção no que eu estou falando, que é muito sério. Falei sobre o sangue. Levítico capítulo 17 e versículo 10. Não coma sangue, não beba sangue, não vai ingerir sangue, não tome sangue. E expliquei que os cananeus, jebuseus, amorreus, povos antigos, eram antropófagos, praticavam a antropofagia. Eles bebiam sangue, eles comiam carne humana, acreditando que estavam ingerindo a alma, os dotes, as qualidades e os dons e a força dos mortos. E isto nunca foi permitido e orientado por Deus. Mas por que eu estou falando isso? Porque hoje se realiza a ceia, que não é santa, é um termo que a igreja inventou. A ceia, você come um corpo, você bebe um sangue e você acha que você está comendo o corpo de Yeshua. Você acha que você está bebendo o sangue de Yeshua. Na verdade, você está participando de um ritual pagão. Você está participando de um ritual satânico. Essa é que é a verdade. Se você critica, né, as pessoas da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, se você critica alguns rituais africanos, se você critica tantas outras religiões, feitiçaria, bruxaria, magia negra, mal sabe você que também está disfarçado de um ambiente de luz, gospel, aleluia, fazendo a mesma coisa, comendo um corpo humano ou bebendo um sangue humano.
Você é vampiro? Você é canibal? O que é que tem por trás das palavras de Jesus? O que ele quis dizer com isso? Você vai se surpreender e vai ficar feliz da vida hoje. Agora, Levítico capítulo 21 e versículo 11. Está escrito assim, Deus está dizendo para Moisés e o povo: não se chegará a cadáver algum, nem se contaminará por causa de seu pai ou de sua mãe. Esta ordem era para o sacerdote. Agora, vamos para Números 19, 11. Números 19, 11. Números 19, 11. Água purificadora. Números 19, 11 vai dizer assim: aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem imundo, será 7 dias. Agora, como que em 1545, no quarto concílio Vaticano I, no quarto concílio de Latrão, o Papa Paulo III, o Papa Júlio III, o Papa Pio IV se reúnem e defendem a ideia da transubstanciação. Isso daqui não é mais um pão, não é mais pão isso aqui. Agora ele tomou o pão e disse: isso é meu corpo que é dado por vós. Agora, pela bênção do padre e do sacerdote romano, isso aqui se torna carne, a hóstia se torna carne, corpo humano. E da mesma forma ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, o sangue de Jesus. Tornou-se hemácia, tornou-se sangue humano. Você não percebe que isso é um ritual pagão? Você não percebe que você está participando de um ritual de antropofagia? Você não percebe que você está comendo uma carne humana, a carne de um morto, bebendo o sangue de um morto e que é condenado pela lei de Deus em Levítico 17:10? E também é condenado em Números 19, 11, não toque num corpo morto, não toque no corpo, em um cadáver. Como é que você vai comer um corpo morto? Como é que você vai comer uma carne em estado de decomposição? Como é que você vai beber sangue humano? Olha só, falando sobre isso, vamos então para Yeshua, para Jesus, para o Novo Testamento. Você vai se surpreender, porque você nunca precisou tomar um cálice de suco de uva ou de maguari para ter comunhão com Jesus. Você nunca precisou comer pedaço de pão da bisnaguinha da Seven Boys, ou pão sem fermento, ou hóstia, para ter comunhão com Jesus. Você nunca teve Yeshua, Jesus ou Deus dentro de você quando você comeu esse pão e bebeu esse vinho, simbolizando o sangue de Jesus. Simbolizando não, porque para os católicos é o sangue de Jesus e é o corpo de Jesus. Eu não sei que corpo santo é esse que você come e depois você vai ter que evacuar isso lá no banheiro, porque o organismo expele. Olha só. Vamos para o livro de Marcos. Marcos, capítulo. E sem contar que os astecas, nos seus sacrifícios, não é? Também rasgavam os corpos das virgens e dos moços e comiam os seus corações e bebiam o seu sangue, os seus sacerdotes. Então, a história ensina que comer carne de defunto, de morto,
e que beber sangue não é de origem divina, não é de origem de Deus e nem tem base na lei de Moisés, mas é de origem de Zeus, Deus grego, é de origem de mitologias pagãs, é de origem de Baal, de Moloque, de cananeus, de pessoas que não tinham a revelação de Deus e da vida, não tinham discernimento. Vamos para o livro de Marcos, aqui, vamos ler esta passagem e procurar entender isso. A ceia do Senhor, Novo Testamento. Enquanto comiam, Marcos capítulo 14, antes de você me ofender, me xingar de herege, de apóstata, de endemoniado, de capeta, de demônio, isso também, não, isso não me afeta em nada, mesmo porque eu não acredito em nada disso e sei, à luz da teologia, à luz da palavra, à luz do conhecimento hebraico, que isso não existe, só existe na cabecinha de vocês, que colocaram aí para manipular vocês, para vocês terem medo, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é Páscoa. Então, Marcos capítulo, deixa eu ver aqui, 14. Vamos entender isso. Enquanto comiam, tomou Jesus, que também é um nome errado, Jesus. Tem o significado de cavalo e o significado de porco. O correto seria Yeshua. É Yeshua ou Yahushua, enfim, menos Jesus. Todo mundo no engano. Em nome de Jesus, eu creio em Jesus, o sangue de Jesus. Toda uma manipulação por trás de vários concílios, 21 concílios, de uma igreja pagã, cheia de paganismo, cheia de doutrinas de outras religiões, que queria agradar gregos e troianos, e inventou um nome, Jesus, em referência ao Deus Mitra, e criou toda essa bandalheira de doutrina que não tem nada a ver com os ensinamentos de Deus. Muito bem, Marcos capítulo 14, versículo 22. Quando eu falar Yeshua, saiba que é Jesus que você conhece. A ceia do Senhor, e o subtítulo não está Santa Ceia, porque Santa foi inventada também. Você vai entender o que é ceia hoje, você vai aprender o que é ceia com Yeshua, com Deus, com o Espírito Santo. Você vai aprender, não é tomar copinho na igreja. A ceia não te santifica, a ceia não perdoa pecado, a ceia não cura ninguém, a ceia não converte caráter de ninguém. E enquanto comiam, tomou Yeshua um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai isto. Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Sangue é vida. O sangue é vida em hebraico. Em hebraico é dan. Sangue é vida. Lembra? Levíticos 17, 10. Não coma sangue. Não beba sangue. Porque sangue é vida. Sangue é alma. Quando ele diz: tomai este vinho, isto é o meu sangue. Ou seja, isto é a minha vida, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber, novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o monte
das Oliveiras. Mas vamos para uma outra passagem, não é? Aqui, ela é tão famosa, do apóstolo Saul, que é Paulo. Todos os nomes foram adulterados também. Mas deixa quieto. Vamos lá. 1 aos Coríntios. Instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Antes de entrar aqui, o Yeshua disse: fazei isto em memória de mim. Quando você vai em Jerusalém, existe um memorial com umas placas de bronze, umas placas de concreto, com o nome de cada uma das vítimas que morreram na Varsóvia e nos campos de concentração, não é? Da Alemanha, de Auschwitz. Quando você vai no cemitério visitar os restos mortais do seu pai, da sua mãe, você vê lá em memória. Então, esse termo em memória não é em memória de quem está vivo. Você concorda comigo? É em memória de quem está morto. Você que crê no Novo Testamento, você que crê na ressurreição de Yeshua, Yeshua para você está morto? Yeshua, Jesus para você, católico, apostólico, romano, carismático, está morto ainda? Ele está pregado numa estaca, num madeiro? Porque até a cruz de braço aberto também foi uma invenção católica. Em memória se faz homenagem de quem morreu. Em memória agora faz-se homenagem em memória de Agnaldo Timóteo, que faleceu ontem de Covid-19. Em memória de Gugu Liberato. Em memória de tantas personalidades. Faz tudo-se em memória de quem está morto. A pergunta que eu faço para você agora, pelo amor de Deus, Yeshua, Jesus, está morto? Ou aquela placa, aquela inscrição no túmulo? Ele não está mais aqui. Ressuscitou. Aquela placa é marketing, então? Quer dizer que os judeus, a Palestina, Jerusalém, tudo é marketing. Tudo é fake, tudo é mentira. Os lugares sagrados. Ele não está mais lá. Então a ressurreição é uma mentira. Porque você ainda bebe vinho e come pão em memória de um defunto, em memória de um morto. Quem é Jesus para você? Quem é Yeshua para você? Vivo ou morto? Mas tem um detalhe. Ele disse: e fareis isto em memória de mim, até que eu venha. E eles fizeram isso. Ele falou isso para quem? Para toda a multidão que o seguia? Não, ele falou isso para os 12, presta atenção. Ele não falou isso para a Assembleia de Deus, para a Batista, para Deus e Amor, para a congregação, para a Católica, Apostólica, Romana. Ele falou para os 12. Façam isso em memória de mim, até que eu venha. No terceiro dia, quem é que veio? Quem apareceu? Quem saiu do túmulo? Quem veio da morte? Quem veio das trevas? Quem foi que veio de lá? Quem saiu do túmulo? O Papa Paulo III? O Papa Júlio III? Quem saiu do túmulo? O Papa Pio IV? Quem saiu do túmulo? Foi Buda que saiu do túmulo? Foi Abraão que saiu do túmulo? Foi Moshe? Foi Moisés que saiu do túmulo? Com todo respeito. Quem saiu do túmulo? Não foi Yeshua? Acabou aí. Comeram pão, simbolicamente. Beberam o vinho, simbolicamente. Até o dia em que ele veio. Ele veio na sua ressurreição, apareceu para as mulheres ali na porta do túmulo, a pedra removida, e o anjo disse: ele não está mais aqui, está diante dos seus irmãos, já ressuscitou, ele já veio.
Se ele já veio e se ele está vivo, por que eu tenho que ainda comemorar um ritual em memória de um corpo de um morto? Comer um pão simbolizando o corpo de um morto que não está morto, mas que está vivo e vive dentro de nós. Vamos para a 1 Coríntios. Veja o que Paulo vai nos ensinar. E é aí que você está incluso nessa, infelizmente. Tenha paciência. Primeiro aos Coríntios, Paulo escreve aos gregos no capítulo 11 e versículo 17. Instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Eu vou explicar por quê. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Paulo, ele está falando para você, crente, que a ceia do Senhor, e não Santa Ceia, com um copinho de vidro separadinho numa bandeja, não é isso aqui, e nem isso aqui. A ceia do Senhor, gente, presta atenção, a ceia do Senhor, ela é comunidade, ela é comunitária. Ele diz, porque os gregos estavam misturando. Por que os gregos estavam misturando? Porque havia um feriado na Grécia e em Roma, onde dava-se um dia de festa, de feriado, até para os escravos, onde eles podiam comer e beber à vontade. Mas eles comiam muito com glutonaria. Tudo do bom e do melhor eles traziam publicamente. E comiam até vomitarem isso. Comiam. E a festa, boa noite, Davada Salmiste, Shalom, boa noite, seja bem-vindo. Então esta ceia de 1 Coríntios 11, que Paulo está se referindo, e ele está destacando, não é? Da ceia do Senhor, e não é a santa ceia que o padre, não é a Eucaristia, e não é a santa ceia da igreja, que é uma invencionice para prender você, para segurar você. A ceia que Paulo está se referindo e fazendo a distinção entre ceia do Senhor e a ceia do mundo, que era, todos se reuniam, os gregos acabavam misturando tudo, o pessoal de Corinto. Por quê? Havia um feriado, onde até o escravo poderia ficar de folga, e nesse dia se reuniam numa grande ceia. Ceia é comer, é comida. Então comiam, traziam todos os alimentos e frutas e animais assados para se comer à vontade, sabe, um almoço popular e coletivo, e muita bebida e muito vinho, não é? E Paulo até diz, vocês não têm casa para comer e para beber, quer beber, quer se embriagar na sua casa.
Mas não envergonhe o nome de Yeshua, não envergonhe o sacrifício de Jesus, não envergonhe a ceia do Senhor. E o que é a ceia do Senhor? Ele vai dizer aqui: não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm, porque eram gulosos, gananciosos, sabe? A ceia do Senhor não é tacinha de suco maguari, de que suco, viu, pastor? A ceia do Senhor não é uma taça de ouro comprada com o dinheiro dos fiéis, viu, padre? Viu, papa? A ceia do Senhor não é só o ancião da Testemunha de Jeová que toma. A ceia do Senhor, ela é uma festa beneficente para todos, para que todos se assentem na mesa com decência, com ordem. E aquele que não tem comida, aquele que está passando fome, essa ceia é para eles. Mas aqui não. Aqui os gregos em Corinto, os coríntios, eles estavam comendo o mais rápido possível para não dividir com ninguém. Estavam bebendo tudo para não dividir com ninguém. E ainda havia orgias sexuais explícitas publicamente pelos gregos, pelo feriado grego e pelo feriado romano. Era um bacanal, uma promiscuidade, bebe à vontade. Sabe aquele feriadão? Carnaval, vamos beber, vamos fazer sexo, todo mundo vai pegar todo mundo, é isso aí, paz e amor, sabe? Sabe o Woodstock, quando teve, acho que em 1970, a festa dos hippies, era mais ou menos isso. E Paulo está chamando a atenção. Agora ele está vendo que aqueles que ele conseguiu para Cristo não estão realizando a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, o teu sangue e o teu corpo, não é um pão transubstanciado pela Igreja Católica, heresia transformada em carne, porque ninguém é antropófago, ninguém é canibal, ninguém come corpo humano, e ninguém toma sangue, ninguém é morcego, sabe? E ninguém participa de ritual, de feitiçaria, de magia negra, que toma-se e bebe sangue e come corpo em decomposição, como vários testemunhos de feiticeiros que entram nos cemitérios pagando propina para os administradores para arrombar, abrir, vilipendiar corpos que foram enterrados lá, para mexer no cérebro, mexer na carne em decomposição dessas pessoas, desses corpos que estão no cemitério. Jesus não disse para comer o corpo dele. Jesus não disse para beber o teu sangue que sai do seu corpo. É uma metáfora, é uma figura de linguagem, porque sangue quer dizer vida. E em João ele vai dizer: vossos pais comeram o maná que desceu do céu e morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então o que é comer? Comer hóstia, comer pão. O que é beber o sangue de Jesus? O que é isso? Vamos entender? Vamos continuar lendo aqui. A ceia, então, a verdadeira ceia. Você quer fazer uma ceia na sua igreja? Quer fazer uma ceia na sua comunidade? Você não precisa de sacerdote católico, não precisa de presbítero, de padre, de ancião, para você comemorar a ceia do Senhor. O Pesach, que é a comemoração da Páscoa, cada judeu comemora dentro da sua casa. Você nem precisa estar na sinagoga. A ceia do Senhor se comemora na sua casa, ou na sua vizinhança, ou na sua família. Já ouviu falar em ceia de Natal? Sabe? Convida amigos. Você não convida o pessoal para fazer um churrasco, tomar um churrasco, comer um churrasco, tomar uma cerveja, comer uma linguiça, né? Comer as coisas lá. Convida as pessoas que não têm o que comer na sua casa. Aproveita esse momento de pandemia em que todo mundo fechou as mãos, inclusive a igreja, com os seus bilhões na conta, que devia dar salário para as pessoas, porque tem bilhões lá que é do povo que contribuiu durante 40, 50, 60 anos com envelope, dízimo, oferta, sacrifício, propósito. O dinheiro está lá e só eles fazem isso. E aí vão dar
uma mísera ceia para dizer que as pessoas têm comunhão com Cristo. Mentira! Mentirosos! Esse vinho aqui e esse pão não é e não representa, e nem a hóstia representa o sangue de Yeshua, o sangue de Cristo. O que representa o corpo de Cristo, o que representa o sangue de Jesus, é a comida, é o alimento que mata a fome das pessoas pobres, segregadas, miseráveis e discriminadas pela sociedade. Por isso que Paulo desce o reio, Paulo desce o chicote, Paulo desce o pau aqui em 1 Coríntios capítulo 11, dizendo assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, não é. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura a casa onde comer e beber? Paulo está dizendo, você não tem comida na sua casa? Você não tem alimento na sua casa? Essa ceia do Senhor, aqui que nós estamos fazendo, gente, não é a festa, a comemoração dos deuses gregos de Roma. Não, aqui a ceia é do Senhor. E ele disse, esse é meu corpo que é dado por vós, é o meu sangue, é vida. O que é dar vida para as pessoas? É dar alimento, é ajudar quem está passando fome, quem está passando sede, quem está passando necessidade. Essa é a ceia do Senhor. Não é um vinho num copinho, não é um pão orado. O momento mais culminante, o clímax da reunião dos mormons, da Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos últimos dias, não é nem a pregação da palavra, não é nem a pregação do livro de Mormon, ou pérolas de grandes valores, ou doutrinas e convênios, não. O momento mais importante para eles é o ritual. É o ritual da tal ceia, que não converte, que não muda, que não transforma. Quantas pessoas você conhece que toma ceia há décadas e tem a boca suja? Quantas pessoas que você conhece que toma hóstia e é racista dentro da Igreja Católica? E é preconceituosa? Quantas pessoas que tomam a Santa Ceia e é estelionatária, 171, é malandra, é mentirosa? Quantas pessoas que tomam a Santa Ceia e usam drogas? Quantas pessoas que tomam a Santa Ceia e batem na sua esposa, espanca a sua esposa dentro de casa, estupra a sua esposa dentro de casa, bate nos seus filhos? Quantas pessoas que tomam a Santa Ceia no terceiro domingo do mês e rouba na empresa, né? Manufatura lá, sobrefatura as notas, enrola os outros, é um pilantra e come o corpo de Cristo. Então eu não sei que corpo de Cristo é esse e que sangue de Cristo é esse que não tem poder de transformar essas pessoas. Presta bem atenção aqui. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Eu vou falar de novo. Quando o nome correto de Jesus em hebraico é Yeshua. Quando Jesus disse, isto é o meu corpo, que é dado, que é partido por vós, ele estava usando uma linguagem figurada e metáfora. Ele não estava rasgando o seu corpo, ele não estava pegando uma faca e rasgando o seu pulso, ele não estava decepando o seu dedo, como os profetas e sacerdotes de Baal fizeram com o desafio de Elias, em que rasgavam os seus punhos e morreram e derramaram o seu sangue. Não! Entenda isso. A hóstia da Igreja Católica, o vinho da Igreja Católica, o vinho da Igreja Evangélica, o pão da Igreja Evangélica não é o corpo de Jesus Cristo, nem aqui, nem na China e nem no raio que o parta. Muito bem.
e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Por que em memória de mim? Porque ele iria morrer, ele iria ser traído por Judas, ia apanhar, sabe? Ia ficar pendurado dos braços e com as pernas num buraco, num poço, a noite inteira, depois ser interrogado, depois ter as suas vestes arrancadas, depois colocaram uma coroa de espinho, pegaram um porrete, deram uma cacetada na cabeça dele, para que a coroa entrasse, cada espinho de 15 centímetros. Ele sabia que ele ia morrer. Então, enquanto esse espírito, enquanto esta alma iluminada, enquanto este ser chamado Yeshua, Jesus, estivesse morto, era para os discípulos fazerem isto em memória dele, até que ele viesse. Presta bem atenção. 1 Coríntios 11. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Lembrando, quando ele fala sangue, sangue em hebraico é dan, e em hebraico sangue significa alma, significa vida. Fazer isto em memória da minha vida, do que eu estou ensinando para vocês. Não é em memória do meu corpo morto. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aqui é o ponto culminante. Todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eu pergunto para você, Jesus está vivo ou ele está morto? Aí depende do seu critério, o Jesus histórico, o Jesus místico, o Jesus religioso, o Yeshua ressuscitou ou não ressuscitou? A crença universal diz que Jesus ressuscitou. E se ele ressuscitou, então acabou. Fazer isto em memória de mim, até que ele venha. Jesus já veio ou não? Ou você está na fantasia, está na osmose escatológica de que Jesus vai vir no céu com um monte de anjo resgatar os seus? Esse é mais um conto, é mais uma fábula, ou é mais uma crença, é mais um conceito, não é? Dos apóstolos. E esse conceito se realizou no tempo deles. Jesus veio para eles naquele tempo, não é? E depois veio de novo após a sua ressurreição para os seus discípulos e ascendeu ao céu. Ok? Fazer isso em memória de mim até, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Jesus já veio ou não? Ele já veio, porque ele ressuscitou. Fazei em memória de mim, em memória do meu corpo, em memória do meu estado de morte, quando eu estiver sepultado. Lembrem da minha morte. Você lembra de um Jesus vivo ou de um Jesus morto? Você crê num Jesus que ainda é derrotado pela morte, ou você crê num Jesus que é vivo e poderoso e que está ressurreto? Em quem você acredita? Ou você fica andando aí, não é, nas procissões, carregando uma imagem, com todo respeito, de um Jesus morto? Ou você vai em feriado de Corpus Christi, vê uma imagem e chora por um Jesus morto? Afinal, Jesus está vivo ou Jesus, ele ressuscitou? Jesus está dentro do túmulo ou ele saiu do túmulo? Se você me convidar, se eu te convidar, se tivermos dinheiro e passaporte, se nós formos na Europa, lá na França, no túmulo de Allan Kardec, que o nome dele é de Leon Hippolyte de Nézard Rivail, se a gente for no túmulo de Allan Kardec, lá vai estar escrito: aqui jaz Allan Kardec.
Se você for no túmulo de Mahatma Gandhi, lá vai estar, aqui jaz Mahatma Gandhi. Se você for no túmulo das maiores celebridades do mundo, minha filha, boa noite, que alegria. Se você for no túmulo das maiores celebridades do mundo, até de Buda, se você for no túmulo de Maomé, com todo respeito aos muçulmanos, se você for no túmulo de Abraão, no túmulo de Davi, no túmulo de Salomão, no túmulo de Jó, no túmulo de Raquel, no túmulo de Maria, vai estar escrito lá, aqui jaz. Mas se você for em qualquer um dos túmulos que é uma briga na Palestina e Israel, a Igreja Católica acha que um túmulo de Jesus é aqui, né? O outro acha que é ali. Enfim, não interessa. Qualquer um dos túmulos que você for, e vai estar a placa em latim, em hebraico, em aramaico ou em inglês. Ele não está mais aqui. Se ele não está mais aqui, se Yeshua, se Jesus ressuscitou de fato e verdade, você crê nisso? Se você crê nisso, por que raios, pataquada, você ainda vai na igreja tomar um vinho simbolizando o sangue dele, ou comer um pão da Seven Boys, né? Comer uma bisnaguinha, um pão puma, ou um pão francês, ou um pão sem fermento, uma hóstia, em memória da sua morte. Ele morreu ou ele está vivo? Ué, se ele está vivo, presta atenção no texto, está na cara de vocês. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim, enquanto eu estiver morto, sepultado. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais o quê? A morte do Senhor, até que ele venha. Ele já veio. Por isso que eu estou dizendo, ele já veio. No terceiro dia, as mulheres foram fazer o ritual, porque no sábado não podia, não é? Tinha a festa da Páscoa. Elas foram, Maria Madalena, Maria e outra Maria, Joana, foram lá no túmulo de José de Arimateia, que cedeu para sepultar o cadáver, o corpo de Jesus. E quando elas chegaram lá com as suas especiarias para lavar o corpo, para enrolar com um pano branco, que assim é um ritual e um funeral judaico, colocar pedras sobre os olhos, etc. Uma série de coisas. A pedra estava removida e o jardineiro, que era um anjo, disse: ei, o que vocês estão procurando? Nós estamos indo no túmulo do nosso Senhor. O Nazareno, ele não está mais aí. Ele não está mais aí, ele já foi. Corram, avise aos irmãos que ele não está mais aí. Jesus já veio, gente. Então não tem que beber suquinho de uva, sabe? Não tem que comer pãozinho picado como se fosse o corpo de Jesus ou o sangue dele. Isto é ritual pagão. Isto é ritual grego que se fazia para Zeus, o deus da mitologia grega. Bebia-se sangue humano, comia-se carne de gente. Repito, nas arenas, não é? Aonde os gladiadores lutavam, não é? Eles morriam, os gladiadores, e os próprios gregos bebiam o seu sangue, o sangue dos mortos, para ter a força dos gladiadores e para que o sangue dos gladiadores curassem as suas feridas, as suas enfermidades. Era uma crença pagã, de todos os povos pagãos. Agora Jesus, que é o Filho de Deus e que segundo o seu Pai, que escreveu, deu para Moisés o livro de Vaikra, em hebraico, Levítico 17:10, não coma, não ingira, não beba, não consuma sangue, porque sangue é alma, sangue é vida. E esse mesmo Deus fala em Números 19:11, não se achegue a um cadáver, a um corpo morto, não toque. Imundo será por 7 dias. Como é que Jesus vai falar para você comer o corpo dele, a carne dele, em decomposição de um corpo morto? Como é que Jesus vai falar para você beber o sangue dele? Jesus virou Drácula agora? Jesus virou morcego? Jesus virou hematófago agora? Ele se alimenta de sangue?
Ele virou um canibal? É isso? Eu não estou entendendo essa história. Quando ele fala do seu sangue, do seu corpo, ele está falando no sentido metafórico, numa linguagem figurada. E aqui, nesta ceia que Paulo ensina, que é a verdadeira, é a ceia do Senhor. Não é a santa ceia do pastorzinho da igreja, não é a santa ceia do padre. Semelhantemente, ele tomou o cálice e disse: este é meu sangue que é dado por vós. Tomai e bebei. Semelhantemente, ele pegou o pão, desculpa que o meu pão está duro, pegou o pão e partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Isso tudo é ritual pagão criado pelo Papa Júlio III, pelo Papa Paulo III e pelo Papa Pio IV no dia 13 de dezembro de 1545, não é? No quarto concílio Vaticano I de Latrão. Essa foi a doutrina da transubstanciação. Vamos fazer com que as pessoas acreditem que a hóstia se transforme no corpo, carne de Jesus, e que o vinho se transforme em sangue. Isto é ritual macabro, isto é magia negra, isto é feitiçaria. Deus não concorda que você beba sangue humano e nem coma carne humana, como alguns débeis, alguns imbecis, idiotas, alguns psicopatas, né, que se denominam satanistas, feiticeiros, e vão aí nos cemitérios da vida, não é, comer carne em decomposição, porque entidade pediu, não sei quem pediu, entidade pediu coisa nenhuma. Ele faz isso porque ele é louco, é demente, é psicopata. Entenderam? Agora vamos continuar aqui, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Vocês entenderam o que é a ceia, o que é a Eucaristia, o que é comer hóstia, o que é comer o pão, o que é tomar o sangue, o que é a ceia de Jesus Cristo? Não tem nada a ver com essa falácia, com esse ritual macabro de tomar sangue de alguém que já morreu, ou de comer o corpo de alguém que já morreu. E outra, ele não está morto, não é? Ele ressuscitou, ele já veio fazer isso em memória de mim até que eu venha. Se ele já veio, por que eu vou comer pão simbolizando o corpo dele? Por que eu vou beber vinho simbolizando o seu sangue? Agora vamos entender o que é essa ceia do Senhor, que ninguém quer fazer porque custa dinheiro, que ninguém quer fazer porque todo mundo está na ceia grega. Todo mundo come, enche a pança, arrota, bebe rápido, come tudo e não reparte e não contribui para com os que estão com fome. Era isso que estava acontecendo. Leia 1 Coríntios 11, 17, que você vai entender. A ceia do Senhor não é isso. A ceia do Senhor é: chame a comunidade, chame as pessoas. Não precisa ser da Assembleia, da Deus e Amor, da Católica. Chame as pessoas da favela, da comunidade. Chama quem não tem comida. Vamos fazer um ajuntamento de cesta básica. Vamos fazer um belo café da manhã. Vamos fazer um belo almoço coletivo. Um belo jantar coletivo. Essa é a ceia do Senhor. Por isso que ele se coloca como alimento. Lembra? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Está lá em João, não é? Quem come o meu pão vive para sempre. Quem pratica o bem, a caridade, o amor, vive para sempre. Mas como que eu vou ter Jesus dentro de mim? O pastor disse que se não tomar ceia não tem comunhão. Manda o seu pastor plantar batata. Manda o seu pastor estudar.
Ah, mas o padre disse, manda o padre trabalhar e parar de ficar vivendo de oferta de dízimo e de ficar arrecadando bilhões para construir um templo, não é? E mansões para ter os seus amores e comprar sino de ouro de 200 milhões, não é? A maior mentira. Por que ensinaram você que você tem que tomar a ceia na igreja? Para prender você na igreja, fazer você presa deles. Mas se eu não tomar a Santa Ceia, o demônio, o diabo vai entrar na minha vida. Ai, eu estou em pecado, Jesus tem misericórdia. Olha, tropecei e caí, não tomei a Santa Ceia. Peguei uma gripe, porque eu não tomei a Santa Ceia. Meu Deus, não estou com o corpo de Jesus dentro de mim, nem com o sangue. Olha, presta bem atenção. Vamos terminar logo esse assunto, para não demorar muito. Vamos para o livro de Evangelho de João. Vamos acabar logo com isso, só para você entender. Capítulo 1 do Evangelho de João diz exatamente assim. No princípio era o Verbo. Ih, a minha bateria acho que vai acabar. Pera aí. Deixa eu ligar aqui, senão vai ficar mal. Aí. Foi? Oh, glória a Deus. Vamos lá. Como que eu vou me alimentar de Jesus? Como que eu vou ter Jesus dentro de mim? Evangelho de João, você tem a Bíblia na sua casa. No princípio, Evangelho de João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Presta atenção nisso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. O Verbo, a ceia que você tem que tomar todos os dias, quando você lê a palavra de Deus, todos os dias, na manhã, na tarde, na hora de dormir, todos os dias quando você lê um salmo, um evangelho, você está se alimentando, você está ceando, porque você está recebendo a vida, o sangue, o pão, o alimento que é a palavra. E Apocalipse diz que o anjo apareceu para João e disse: João, abra a boca, coma este livro. E diz que quando João comeu esse livro, era amargo como fel. Mas, ao chegar no estômago, era doce como o mel. Mais ou menos isso. A palavra é viva, patente e eficaz. Jesus
está vivo, ressuscitado dentro de cada um de nós, pela palavra, não é pelo vinho, pelo suco maguari, pelo quisuco, pelo vinho canônico. Isso é engano. Não existe sangue, não existe a palavra latim trans, além, substanciação, que a Igreja Católica inventou. Não existe transformação de um vinho virar sangue. Isso seria feitiçaria. Não existe um pão, um carboidrato com fermento ou sem fermento virar carne para você comer. Você seria então imundo, porque você estaria comendo corpo morto e bebendo sangue. Você entendeu? Que para você ter comunhão com Ele, basta você amar, basta você fazer caridade, fazer bondade às pessoas, basta você perdoar as pessoas. É isso que é a comunhão com Deus. Não é a tua frequência em uma denominação, em uma religião. Não é a falácia, a mentira teológica de um pastor, de um bispo, ou de um padre, ou de um Vaticanos, ou de um cânon, de um papa. Isso são coisas humanas, são artimanhas, estratagemas, estratégias, doutrinas para prender a tua cabeça e você ficar com medo de sair da igreja, porque já inventaram um fantasma chamado capeta e demônio, já inventaram um lugarzinho para você queimar chamado inferno. Já inventaram que se você não tomar o vinho lá na igreja, você não tem comunhão com ele. Então você é um desviado, você é um desigrejado, você é tudo que não presta. Mas você é tudo de bom se você estiver lá, pagando, dando dízimo, oferta, voto, sacrifício, campanha, propósito, sendo membro assíduo, porque eles são os morcegos hematófagos, eles são os urubus que Jesus disse, onde houver o cadáver, o corpo, ali se juntarão para comer este corpo. Eles são os cães gulosos, eles são os demônios devoradores, eles são os que oprimem e prendem você nesta fé inútil, nesta religião. Jesus é livre, Jesus é amor, Jesus é paz, Jesus quer estar dentro de você. Jesus não está dentro de um copo, ou de uma taça, ou de uma hóstia, ou de um pão. Jesus está dentro de você quando você pratica o amor e a caridade. Paulo nos ensinou que a ceia é para repartir, é para ajudar os pobres, assim como os discípulos fizeram em Atos capítulo 3 e Atos capítulo 4, era um coração e a alma do outro, e todos tinham em comum as coisas, porque os que tinham mais vendiam e repartiam com os pobres. Portanto, não havia pobre, miserável, não havia morto de fome, não havia desabrigado, não havia mendigo, porque todos se ajuntavam um ao outro. Este é o corpo de Cristo, ok? Este é o sangue, ou seja, em hebraico Dan, esta é a vida de Cristo nas pessoas, nos seus apóstolos e na igreja. Quer ter comunhão com Deus? Pratique o bem, pratique o amor, pratique a bondade, pratique a caridade. A Santa Ceia não te salva. O mergulho na piscina batismal da tua igreja, o mergulho na represa de Mairiporã, o mergulho na represa de Guarapiranga, o mergulho na praia, o mergulho no tanque, na piscina, naquela piscina de plástico, não purifica a tua alma, não te salva. A ceia não te salva e não te purifica, e nem o pão. Isso tudo é ritual mentiroso, enganoso. Isto é heresia, com base na Bíblia, de uma exegese e de uma hermenêutica completamente distorcida, com um fundo de pano. Engana você e segura você lá. Minha ovelha, meu membro, você é meu. Eu sou o morcego que vou chupar o teu sangue do teu pescoço.
Vou arrancar até o que você não tem, diz a Bíblia. Somos livres em Cristo. Cristo é amor. Vamos terminar lendo o que Jesus ensinou no seguinte. Mateus capítulo 25. Isso daqui é ceia do Senhor. Mateus 24, perdão. Mateus, eu estou sem óculos. Mateus 24. Vamos lá. É aqui, ó. Não, eu errei de novo. É Mateus 25. Mateus 25. Isto é ceia do Senhor. Aprendam isso. Saiam do engano. Não tenham medo de não ir mais à igreja, de não tomar ceia e de não comer pão. Não tenha medo se o seu pai ou a sua mãe faleceu no hospital e não deu tempo dele comer um pão ou tomar um vinho. Porque o pão e o vinho não o salvaria nunca. O que salvou ele foi a vida, a conduta e a fé dele em Jesus. E o amor, os ensinamentos, o Cristo vivo dentro dele. Isso é ceia. Pastores, pastorada, tomem vergonha na cara. Isso é ceia. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Eu era forasteiro e me hospedastes. Eu estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Isto é ceia. Este é o significado da Páscoa. Na noite da Páscoa, em Jerusalém, quando estava ele e os seus 12, meu corpo será repartido, o meu sangue, quer dizer, eu sou o pão da vida. Eu vim para dar vida às pessoas. Eu vim me entregar, eu vim dar vida para as pessoas. O meu sangue é vida. Então, deem vida para sempre às pessoas. E esta ceia, os seus ainda discípulos, e após a morte e a ascensão, subida dele aos céus, eles cumpriram isso, praticando o amor, a pregação do evangelho, praticando a caridade, a bondade, ajudando os pobres, distribuindo e não fazendo como os senhores fazem, roubando. Roubar, não dá para colocar a palavra roubar, porque roubar é a força, né? Mediante uma arma, uma faca ou um material cortante. Mas vocês furtam através da hipnose, da sugestão, da eloquência, da dicção, da pregação, através da exposição, através do sermão e da palavra. Vamos abrir a Bíblia hoje. O tema é a palavra, a glória do Senhor. Tudo isso não serve para nada. O entendimento de vocês, com todo respeito, está controvertido porque vocês estão indo na contramão dos ensinamentos de Yeshua e de Jesus. A ceia que vocês servem na igreja não serve para nada, porque está cheio de crente que toma a ceia e trai a sua mulher, e trai o seu marido, tomou a ceia e está se prostituindo no mesmo dia, comeu o pão e está roubando. Filho que toma a ceia na igreja bonitinho, está xingando a mãe, desrespeitando a mãe dentro de casa. Mãe que é evangélica, que toma a ceia do Senhor, né, que come o pãozinho e que canta na igreja, está xingando a filha disso, um filho daquilo, ninguém presta. Essa ceia não resolve nada. Não tem poder místico, não tem poder cósmico, não tem um pirlim-pim-pim das asinhas, da Sininho, do Peter Pan, não tem um catapraste lá da vara do Harry Potter, não tem poder nenhum.
só vai encher a tua barriga, te alimentar e depois você vai para o banheiro. A ceia é o Cristo vivo dentro de nós através da caridade, através do amor. É a palavra de Deus dentro de nós. Muito obrigado por vocês. Fiquei cansado agora. Obrigado pela presença de vocês aqui comigo. Davada, Psalmis, e também Alex dos Santos, Sérgio Luiz, Beth Orlando aí do Canadá, e também a minha amada filha e o meu amado genro, o Marcos e a Stephanie. Que Deus os abençoe poderosamente. Vamos orar, vamos falar com Deus agora e aproveitar que esta Páscoa, este Pesach em hebraico, simbolize a sua saída de um estado de escravidão, de um mundo de paganismo, de um mundo de mentiras, de uma igreja mentirosa, de uma igreja que engana, de uma igreja que, como o Egito, com o teu sangue, o teu suor de escravo, com os seus donativos, com o seu dinheiro, com o seu suor, constrói as suas gigantescas pirâmides e palácios para os faraós da vida. Um faraó Edir Macedo, outro faraó Valdemiro, outro faraó Silas Malafaia, outro faraó João Ribe, outro faraó R.R. Soares, outro faraó os pastores da Assembleia, os faraós da Batista, da Presbiteriana, da Metodista, os faraós da Congregação da Testemunha de Jeová, dos Mormons, os faraós padres, cardeais, bispos, papas. Que esta palavra, que Yeshua, que o Deus verdadeiro, nesta Páscoa, que significa libertação, liberte você de todos esses engodos e tergiversações, ou seja, filosofias e palavras bonitas e mentirosas que prendem você. Onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Que Yeshua, ou Yahushua, que Yahweh, que Hashem, que o Eterno ilumine a sua cabeça, a sua mente, viva a sua vida na sua casa, pratique o amor, a caridade, fale de Deus. Você não depende de uma denominação, de uma placa e de rituais para ser salvo, para estar em comunhão com Deus. Isso tudo é invencionice do homem. Não tenha medo, diabo não existe, demônio não existe e muito menos inferno existe. Jeremias 19 prova isso. Deus nunca imaginou, pensou, elaborou em criar um lugar de fogo para queimar seres humanos. Tá bom? Você não é canibal, você não é conde Drácula, nem vampiro e nem vampira. Nós não fazemos parte do filme Crepúsculo, não nos alimentamos de sangue. E nem somos um Jacob, lobisomem da vida, para comer carne humana. Ok? Vamos orar agora e pedir que Deus dos céus derrame a sua graça sobre as pessoas que estão com Covid, com câncer, com AIDS, com doenças que matam, que definham, que humilham, que paralisam essas pessoas. Vamos pedir que Deus abençoe os médicos que estão no fronte dessa guerra, os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares, os cuidadores, que estão pagando um preço muito alto pelas irresponsabilidades dos políticos e também dos religiosos deste país. Fica o meu apelo de novo e sempre o farei. Ao invés do senhor Silas Malafaia pedir para os grandes hotéis abrirem as suas portas para serem hospital de campanha, eu não sei se você sabe que você já andou em muito hotel caro, 5 estrelas por aí, com dinheiro do povo, mas em hotéis, nos hotéis, moram famílias, pessoas se hospedam lá. Lá não é lugar para ter doente com Covid. Agora o Senhor poderia abrir os templos
com mais de 11 milhões que o senhor construiu em Santa Catarina e em todos os lugares do Brasil, acho, né? Porque ainda está pobrinho ainda, está abaixo do Edir Macedo ainda, mas está chegando com o seu chaveco. Então, abra as portas do seu templo, Igreja Católica, abra as portas da Aparecida do Norte, da Catedral da Sé, não é? Edir Macedo, abra as portas do falso templo de Salomão. A Deus e Amor, abra as portas ali na Baixada do Glicério, o Templo da Glória. As congregações abram as portas. A Universal, a Mundial, o R.R. Soares, o Jogueiro Palharim, as assembleias, abram as portas e vivam a ceia do Senhor, amor, sangue, vida, alimento. O dinheiro que está no tesouro da casa de Deus, que não tem casa de Deus coisa nenhuma, mas o dinheiro que está no Santander, no Itaú, no Bradesco, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil e nos bancos lá fora, nas Ilhas Caimãs de Nova Jersey, os dólares, que são bilhões, peguem esse dinheiro, dê 3 mil reais para cada família brasileira, ajude o governo, já que estão roubando. A igreja é amor, é comunidade em atividade. Tirem os bilhões do cofre, que não é dos senhores. Não é seu, Edir Macedo, o dinheiro. Valdemiro, não é seu o dinheiro. É dos membros, é do povo, e o povo está morrendo. Sabe? O povo não tem hospital Albert Einstein, Sírio-Libanês, não é? O povo não tem um hospital como o Edir Macedo tem, que criou com o dinheiro da igreja, Moriá, aqui em Moema, um hospital particular. O povo não tem dinheiro para pegar um jatinho particular e ir lá no Canadá, nos Estados Unidos, e tomar uma vacina cara contra o Covid. O povo está morrendo. A ceia do Senhor é isso. Não é isso aqui, ó. Não se deixem enganar mais. Vocês não precisam tomar vinho, nem comer pão, e não precisam frequentar templo ou igreja nenhuma para serem salvos e estarem com Jesus ou Yeshua na casa de vocês. Basta amar o próximo, basta falar do amor dele. Esvaziem as igrejas, tirem os bancos, coloque macas, cilindros de oxigênio, EPIs, computadores, cardiogramas, oxímetros, máscaras respiratórias, remédios que mantêm as pessoas com Covid, antibióticos. Pelo amor de Deus, deixem de ser assassinos, genocidas, endemoniados, filhos da perdição, pelo menos 1 ano da vida de vocês. Devolva o dinheiro que é do povo brasileiro. Esse apelo eu faço para os pastores, para os padres. Esse apelo eu faço para os políticos brasileiros. Que Deus tenha piedade de nós. Eu quero orar agora. Miriam. Eu acho que é. Eu quero orar para o irmão da Karina, que tem 43 anos, é o Ricardo Quintino, que está acometido e internado com Covid-19. Algumas orações que nós fizemos aqui, a senhora Lia, ao garoto Rodolfo, e também ao tio do Alexandre, Alex, foram tocados pela misericórdia de Deus. Eu creio no poder da oração. Vamos orar. Se tem um parente que está internado, está entubado com Covid, está lá jogado no SUS, não vou meter o pau no SUS, porque o SUS é um dos maiores projetos, é uma das maiores bênçãos de saúde pública que não tem nos Estados Unidos e nem na Europa. O problema do SUS é o roubo dos seus diretores dos hospitais.
O problema do SUS é o roubo da tesouraria, da superintendência das santas casas de misericórdia e dos hospitais públicos. O SUS não é o problema, o SUS é dinâmico, é maravilhoso. Então, se o seu parente está num corredor, numa maca, está aguardando uma vaga na UTI, vamos orar. Vamos orar e pedir para que os anjos de Deus os visitem, toquem neles, nos médicos, capacite os médicos, toque nos políticos, nos empresários e nessa raça de urubu, de pastor e de padre, para que devolvam o dinheiro, que compram remédios e equipem os hospitais, construam hospitais ao invés de construir templos, construam escola técnica ao invés de construir templos, construam farmácias populares ao invés de construírem templos, construam casas populares ao invés de construírem templos. Oremos ao Pai Eterno. Pai Eterno, Pai Todo-Poderoso, em nome de Yeshua, vosso enviado a esse mundo com a mensagem de amor, Deus único e poderoso, ouve a nossa oração neste momento. Visita o Ricardo Quintino neste momento. Sopra o Ruach HaKadosh, o vento, sopra em hebraico a vida nas narinas dele. E que esse vento, como vida, desintegre, mate o vírus do Covid-19 e restaure o seu pulmão, as suas veias, as suas varizes, o seu coração, o seu cérebro, a sua consciência, a sua pressão arterial. Evita, ó Deus, um AVC. Assim como todas as pessoas que também estão internadas com o Covid-19 e com câncer, com alopécia, com hanseníase, com lepra, com todas as doenças, cujos nomes somem de tantas que são nos livros da medicina. Pai amado, derrama a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia. Dê vida, dê saúde, dê libertação, dê ressurreição a essas pessoas. Que elas possam voltar para as suas casas. Sopra o teu Espírito, sopra o vento poderoso e leva para bem longe esse vírus. Destrua esse vírus que se propaga no ar, em cada ser humano. É o que eu te peço, ó Deus querido. E venha com justiça sobre os nossos governadores, prefeitos, políticos, presidentes, senadores, juízes, autoridades, pastores, padres religiosos. Venha com juiz, com justiça, com martelo de juiz, ó Deus, e os puna, ó Deus, de acordo com o teu peso, que eles possam sentir as lágrimas de cada família, de cada mãe, de cada pai, de cada filho, de cada neto, de cada amigo, de cada colega que chorou e não teve oportunidade de velar, de ver, e nem o enterro daqueles que partiram, não pelo Covid, mas pela maldade, perversidade, genocídio, holocausto, assassinato por esses homens malditos do inferno. É o que eu te peço. O Brasil precisa de justiça, meu Pai. O Brasil precisa de verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. O Brasil precisa acordar. O povo que se diz evangélico e que crê na Bíblia precisa acordar. O povo precisa ser liberto do fanatismo religioso, da mentira bíblica. É o que eu te peço.
abençoa esta nação. Abençoa minha filha Stephanie, o Marcos, o Rickson, a Letícia. Abençoa o Thomas, meu filho, o Kaique. Abençoa, ó Deus, a família deles. É o que eu peço. Guarde-os, proteja-os desse mal. Abençoe a Etienne, o Tiago, o Guilherme, o André, a Karina, o bebezinho da Karina, o Davi Lucas. Abençoe a Vanessa, todos os seus parentes. Guarde-os, proteja-os, dando-os saúde. Abençoe a nação brasileira, é o que eu peço neste momento. Abençoe os meus irmãos de sangue, o Gilberto, a Helenice, a Marli, a Silvia, a Roseli, o Silvio, o José Carlos, o Carlinhos. Abençoe o Edu e a Cristina. Eu te peço, e aos seus familiares, e aqueles que me conhecem do Facebook, aqueles que estão comigo no grupo Filhos da Luz do Facebook, Filhos da Luz do Messenger. Abençoe o meu irmão Claudinei, lá em Jacareí, a sua esposa. Livra ele dos males, ó Pai. Livra ele, ó Pai, do mal que está batendo na sua porta. Toque nas irmãs dele para que o acolha, para que ele não fique, ó Deus, na rua. Piedade, clemência e misericórdia. Deus amado, que esta live, esta mensagem possa ser compartilhada a todos aqueles que merecem ouvir a verdade. E eu te peço que o Senhor me dê, ó Deus, vida, que o Senhor me dê saúde, que o Senhor me dê, ó Deus, tempo hábil para continuar falando do seu amor, para continuar, para ver os meus netos. Piedade, ó Deus, e misericórdia. Que a tua graça e a tua bênção esteja sobre todos nós. Uma ótima noite, Shabbat Shalom, e um feliz Pesach a todos vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe. Compartilhe, porque o Facebook está tentando tirar minha página do ar. Está bloqueando o meu canal no YouTube. Porque só a Igreja Universal já fez um montão de coisa para proibir as minhas pregações. Que Deus os abençoe poderosamente. Stephanie, assim que o Pai puder, e assim que o Pai estiver melhor, de saúde, o Pai vai visitar vocês aí e estar com vocês. Tá bom? Um abraço, um beijo. Eu amo vocês e feliz Páscoa e que Deus abençoe todo mundo. Amém.